Horas de ACO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. E você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chances de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil, com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos teus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco. Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à terceira teleaula da disciplina Metodologia Científica. Eu sou a professora Maria Luzia e hoje nós trabalharemos o projeto de pesquisa. Então vamos pensar nas características, nos elementos que nós precisamos apresentar no desenvolvimento do nosso projeto. O que é preciso, qual é o embasamento, quais são ali as etapas que nós precisamos seguir para que o nosso projeto, ele de fato apresente ali tudo o que é solicitado no desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Então nós vamos perceber que existem ali alguns elementos que nós necessariamente precisamos contemplar e alguns outros elementos que são opcionais. Sempre que nós desenvolvemos um trabalho, independente se é um projeto, se é um artigo, se é o nosso TCC, nós precisamos do quê? De um embasamento teórico muito bem definido. E aí, nesse sentido, nós vamos estudar a respeito dos paradigmas da ciência, que são essas macro-teorias que nos auxiliam nesse desenvolvimento, nesse direcionamento da nossa pesquisa. Então, da mesma forma que quando nós vamos desenvolver uma pesquisa, nós precisamos saber muito bem o tipo de pesquisa, os instrumentos, meu objeto, meu objetivo, quais serão os meus procedimentos. Eu também preciso saber qual será o meu embasamento teórico, para que seja possível eu fundamentar, eu dar ali aquela base de sustentação sólida no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, é o meu embasamento teórico que me permite justificar o meu objeto, que me permite fazer as minhas análises, me permite discutir os meus dados. Tudo isso é necessário no desenvolvimento de um projeto. E isso é possível a partir do quê? Do nosso embasamento teórico. Para isso, nós precisamos ter ali muito bem definida a perspectiva teórica que vai direcionar a nossa análise, que vai direcionar o desenvolvimento da nossa pesquisa.
Então, lá no quadro, você consegue acompanhar a nossa contextualização e nós começamos com o conceito de paradigmas da ciência. O que é um paradigma? Um paradigma, ele é aquele modelo, ele é aquele padrão que eu sigo no desenvolvimento de uma determinada coisa. A ciência, ela segue um modelo para apresentar e comprovar as suas hipóteses, as suas teorias, as suas leis. Então, o paradigma, ele é esse modelo que nós adotamos, que nos auxilia no direcionamento das nossas análises, das nossas pesquisas e etc. Quando nós pensamos nesses modelos, nesses padrões, existem os modelos tanto nas ciências sociais quanto nas ciências naturais. Então, o que são as ciências sociais? São ramos da ciência que estudam os aspectos sociais do mundo humano, a vida social dos indivíduos e também os grupos humanos, as relações que são percebidas dentro desses grupos. E as ciências naturais são ramos da ciência que estudam a natureza e os seus aspectos mais gerais e fundamentais. São leis e regras naturais que regem o mundo. Então, são perspectivas diferentes, de áreas diferentes, que nos auxiliam a olhar para um objeto. Então, se estamos fazendo uma análise que exige esse olhar das ciências naturais, nós precisamos buscar o embasamento teórico correto dessas ciências naturais para que a nossa pesquisa tenha o quê? Tenha sustentação, tenha base, ela seja uma pesquisa robusta, uma pesquisa de fato verificável. Ainda na nossa contextualização, quando nós pensamos nas pesquisas, nas formas de fazer pesquisa, eu preciso saber que eu posso fazer uma pesquisa quantitativa, que é aquela que trabalha com o universo das representações numéricas, quantificando, descrevendo e relacionando os fenômenos. Então, ela possibilita que se olhe para as estruturas e para as dinâmicas das populações e instituições e busca o quê? Mensurá-los numericamente. Tem a intenção de garantir uma precisão nos resultados. E a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa é aquela que busca se aprofundar sobre formas de apreensão e compreensão do mundo social a partir do quê? Dos seus significados, das relações e representações humanas e da sua intencionalidade. Então, busca desvendar as aspirações, os motivos, as crenças, os valores e atitudes que estão por trás das relações humanas e também nas suas interações. Essas são as diferenças entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Então, quando eu penso em uma pesquisa quantitativa, ela é uma pesquisa que foca a objetividade. A pesquisa qualitativa, ela foca o quê? Ela foca aquilo que é subjetivo ali no sujeito. Vamos falar mais a respeito dessas questões no desenvolvimento da nossa aula. Então, vamos aos nossos conceitos. Paradigma e teoria. Sempre que eu penso no desenvolvimento de um estudo científico, eu preciso adotar uma perspectiva teórica, uma teoria, como embasamento. O que é uma teoria? A teoria, eu posso dizer que é aquela lente que me ajuda a olhar, a desvendar os objetos e a interpretar esses objetos. Quando eu penso em um paradigma, o paradigma é aquele modelo, aquele padrão que serve de direcionamento das nossas análises. Os paradigmas, eles entram em crise de tempos em tempos. Por quê? A sociedade, os fenômenos, as organizações, elas se transformam
conforme o passar do tempo, conforme questões sociais, econômicas, políticas que influenciam no seu desenvolvimento. Então, aquele padrão explicativo lá do século XIX, por exemplo, ele já não é mais pertinente às explicações do nosso século atual, dos nossos dias atuais. Já não é mais possível pensar a sociedade, pensar a vida, pensar todas essas questões nesses padrões antigos, nesses padrões lá do século XIX. Então, lá no quadro, nós conseguimos acompanhar, quando nós pensamos nesse paradigma, então o que é o paradigma? Ele se caracteriza como o quê? Um modelo, um padrão ou um conjunto de teorias, técnicas e valores de uma determinada época que de tempos em tempos entram em crise. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, está em constante movimento. Então não é possível que ela se mantenha da mesma forma, com a mesma análise, sendo que acontecem transformações ali no seu interior. Quando nós pensamos em uma grande transformação que nós conseguimos perceber, que nós conseguimos vislumbrar, é ali a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Revolução Industrial é um desses momentos que marca essa transição. Então, o que a Revolução Industrial proporciona? Mudanças nas relações de trabalho. Então, se o trabalho era um trabalho baseado na agricultura, ele passa a ser um trabalho industrializado, por meio das maquinarias, dentro das fábricas, nas indústrias. Percebemos grandes aglomerações nos centros urbanos, então as pessoas saem dos campos e vão buscar a sua subsistência nas cidades. Por isso que nós percebemos essas aglomerações, grandes concentrações de pessoas nos centros urbanos. E, consequentemente, grande mudança na sociedade. A Revolução Industrial, ela marca essa transição, ela marca esse momento de mudança da sociedade. Então, o paradigma da Idade Média, que era uma explicação feita com base em preceitos religiosos e até mesmo com base em preceitos do senso comum, já não dá mais conta de explicar uma sociedade que vem se tornando uma sociedade cada vez mais complexa. Uma sociedade que estabelece novas formas de relações, novas formas de organização. Então é necessário que aquele paradigma antigo caia por terra, seja deixado de lado, e que se pense em um outro paradigma. Uma nova forma de interpretar a sociedade, de interpretar a realidade, essas relações humanas, as relações de trabalho que vinham se transformando, né? O surgimento do trabalho assalariado, por exemplo. Nesse sentido, é que nós percebemos o surgimento do quê? Das ciências sociais. Vamos falar mais especificamente da sociologia. Então, a sociologia é essa ciência que surge quando? Nesse momento de crise. Nesse momento de efervescência dessa sociedade que passa por transformações de cunho econômico, social, político, cultural. Então, a fim de entender essa desordem causada por essas transformações, a sociologia surge com seus paradigmas, com seus métodos, com seus modelos de análise da sociedade. Com o intuito de quê? De olhar, compreender e interpretar essa nova realidade que vinha se construindo. Então, continuando no quadro, quando nós pensamos nesse surgimento das ciências sociais, nós precisamos retomar o quê? Meados do século XIX. E, num primeiro momento, as ciências sociais elas buscaram os mesmos métodos utilizados nas ciências naturais. Então, as análises eram feitas com base no quê? Com base nas ciências naturais.
Então, a investigação dos fenômenos eram feitas de que forma? A partir de teorias que buscavam compreender os problemas sociais com base no quê? Com base nesses preceitos de objetividade, distanciamento das ciências sociais, aliás, das ciências naturais. Nesse sentido, a gente consegue perceber esses paradigmas das ciências sociais. Então, muitos teóricos se colocaram contra essa forma de compreender os fenômenos sociais. Por quê? Eles alegavam que os métodos das ciências sociais não conseguiriam apreender, explicar aspectos muitas vezes complexos e subjetivos. Então, após um tempo, esses debates, eles levaram à constituição desses dois paradigmas: a explicação e a compreensão. O que seria a explicação? A explicação buscava identificar as leis do comportamento humano e, com isso, determinar o que? As causas da sua conduta, assemelhando-se aos postulados do positivismo. E a compreensão? A compreensão buscava o significado, o sentido da ação social. Então, esses são os dois paradigmas das ciências sociais, em que nós percebemos o surgimento de diferentes perspectivas de olhar, de analisar, de pensar os fenômenos. Portanto, quando eu penso em uma teoria, o que eu digo que é essa teoria? É o modo de apreender o mundo do qual se faz parte. Ela pode ser definida como cada um dos sistemas ou modelos explicativos elaborados para compreender um fenômeno, um aspecto da realidade ou ainda um objeto de estudo. Então, a teoria, ela é o quê? Ela é a lente que me ajuda a interpretar, a compreender o meu objeto. As teorias, então, elas também podem ser entendidas como métodos, porque elas têm ali as suas perspectivas teóricas e metodológicas bem definidas, que eu devo seguir no desenvolvimento de pesquisas. A partir da escolha da nossa teoria é que nós vamos definir estratégias, técnicas, procedimentos, método de coleta de dados da nossa pesquisa. Então, eu não consigo fazer essas definições sem antes pensar na minha perspectiva teórica. Então, não é possível que eu escolha uma perspectiva teórica que parte para uma análise quantitativa e queira realizar entrevistas com diversos sujeitos, por exemplo. A minha pesquisa, ela não vai se desenvolver de uma forma consistente, de uma forma coerente. Aí eu vou ter dificuldade para conseguir desenvolver a minha pesquisa. Portanto, quando eu penso em um paradigma, o paradigma, ele é o quê? Ele é aquele modelo, é aquele padrão explicativo que eu utilizo para me ajudar a desvendar o meu objeto, para compreender aquela realidade que eu estou estudando. Positivismo lógico e estruturalismo. O positivismo e o estruturalismo são duas perspectivas teóricas, duas macroteorias das ciências sociais que nos auxiliam no desenvolvimento das nossas pesquisas. Então, eu posso desenvolver uma pesquisa com base nos pressupostos teóricos e metodológicos do positivismo. De que forma isso é possível? Quando eu conheço essa perspectiva, quando eu sei de que forma a pesquisa pensa de que forma essa teoria pensa o objeto, de que forma ela pensa os dados, as análises que podem ser feitas. Então, para que isso seja possível, eu preciso compreender essas perspectivas teóricas. Eu preciso saber quais são os seus princípios, de que ponto elas partem, como é que elas interpretam, compreendem a sociedade. Para que então seja possível pensar, olha, estou fazendo uma pesquisa quantitativa, com delineamento de levantamento, em que eu vou coletar dados com 400 sujeitos. Então, o positivismo me ajuda nessa análise de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais eficiente do que o materialismo histórico dialético, por exemplo. Mas eu só consigo fazer esse discernimento, essa diferenciação, quando eu compreendo
os preceitos teóricos dessas perspectivas. Então vamos começar com o positivismo. Olha só, a teoria positivista, ela se delineia ali naquele contexto de grandes transformações na base econômica que impactavam onde? Na vida social dos indivíduos. Então reforça que há necessidade de unificar o método científico e que por ele se alcançaria todo o conhecimento que é necessário à humanidade. E de que forma é desenvolvido esse método positivista? Ele é baseado em leis causais e no domínio dos fatos. Então, parte da perspectiva das ciências naturais. Como é que as ciências naturais pensam o desenvolvimento de uma pesquisa ou a análise de um determinado objeto? Com distanciamento, com objetividade, sem que eu interfira no meu objeto e sem que aquele objeto interfira em mim, no meu desenvolvimento. Isso é possível nas ciências naturais. A teoria positivista, que foi desenvolvida por Auguste Comte, depois ali Emile Durkheim também se baseou no positivismo para desenvolver a sua teoria, mas parte de qual perspectiva? De que é possível analisar a sociedade, analisar os agrupamentos humanos, analisar as relações humanas também com a mesma objetividade, com o mesmo distanciamento com que se analisa ali nas ciências naturais. Então, parte dessa perspectiva, que o sociólogo, que o pesquisador, ele consegue ter tamanha objetividade, tamanho distanciamento e que ele não influencia ali no seu objeto. Mesmo que seja um grupo humano, seja uma comunidade, ele consegue manter esse distanciamento. Essa é a perspectiva do positivismo. Então, continuando, esse método, ele se fundamentava em buscar o quê? As leis que regem os fenômenos, buscar a objetividade, rejeitar a explicação metafísica. O que é a explicação metafísica? É aquela explicação que vem das ideias. Utilizar a observação e a experimentação como critérios de validade. O que isso quer dizer? Que para o positivismo só existem duas formas de conhecimento científico: o das ciências lógicas e matemáticas e o das ciências empíricas. Então, na perspectiva positivista, só se desenvolve conhecimento científico dessa forma, mesmo quando isso se trata das ciências sociais. Então, eles dizem, os teóricos positivistas desenvolveram uma teoria, né, bem embasada, bem organizada, que comprova essa ideia. A análise dos fenômenos sociais só pode ser objetiva se ela for realizada por instrumentos padronizados, que possibilitassem, por meio de dados quantificáveis, prever e determinar a ação humana. Então, essa é a perspectiva positivista a respeito dos fatos, dos fenômenos, das análises sociais. Por meio de instrumentos padronizados, é possível que se interprete a realidade. Mas muitos teóricos não concordaram com essa perspectiva. Eles olharam e interpretaram que não era possível fazer uma análise com tamanha objetividade, sendo que somos indivíduos inseridos em uma comunidade, né, inseridos ali dentro de uma sociedade, e que muitas vezes, expostos ao mesmo fenômeno, ao mesmo fato, nós não respondemos da mesma maneira a esse fenômeno e a esse fato. Nesse sentido, surgem o quê? Outras perspectivas teóricas, outras macroteorias que nos auxiliam na interpretação, na explicação desses fenômenos. Nesse sentido, a gente pensa no estruturalismo. Então, olha lá no quadro. Nas ciências sociais, o estruturalismo ele foi inicialmente aplicado pelo etnólogo Claude Lévi-Strauss, que é um francês que, inclusive, fez pesquisas aqui no Brasil. A metodologia do estruturalismo repousa na ideia de estrutura, pensando nas suas características e também nas suas propriedades. Então, o estudo científico que é pautado no estruturalismo faz a descrição em termos relacionais dos fenômenos.
Para os estruturalistas, é preciso descrever exaustivamente um fenômeno e o fato observado, analisar aquele fato em si mesmo e, posteriormente, a relação daquele fato com o conjunto. Então, a estrutura, ela é o quê? Ela é um modelo abstrato que descreve propriedades relacionais entre os objetos. Então, se pensa em um modelo de estrutura que, a partir daquele modelo, se consegue perceber as relações entre esses objetos, entre os fatos. O pensamento estruturalista, ele busca revelar o que está além do aparente, uma vez que ele busca reconstruir estruturas que sejam inteligíveis para explicar o seu funcionamento. Então, ele parte de uma perspectiva binária. O que isso quer dizer? Eu só posso compreender um fato, um fenômeno, um objeto, se eu conseguir pensar naquilo que é oposto. Então, eu só posso entender a vida se eu conseguir compreender o que é a morte. Eu só posso saber o que é um alimento cru se eu conhecer um alimento cozido. Então, ele parte dessa perspectiva binária, de ideias opostas, para explicar essas questões. Lá no quadro, então aqui a gente tem agora uma citação que define o estruturalismo. Por definição, uma estrutura é um sistema relacional ou um conjunto de sistemas relacionais, tais como as relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta, etc. Uma estrutura, ela é um todo formado de fenômenos solidários. Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. A alteração, o acréscimo ou a supressão de um elemento implica na acomodação e no reajuste na posição dos demais. Então, esses elementos, eles estão interligados e a sua alteração também implica na alteração dos outros elementos que fazem parte da sua estrutura. Essas são as características do positivismo e do estruturalismo. Materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético é uma perspectiva teórica desenvolvida por Karl Marx e por Friedrich Engels. Marx e Engels olham a organização da sociedade capitalista e pensam como é que essa organização interfere na sociedade, determina a organização social e as relações sociais. Então, os autores, eles pautam as suas análises nas questões econômicas. Marx olha para esse modelo de produção, pensa nas alterações trazidas por esse modelo, pensa no conceito de classes sociais que surgem a partir do sistema capitalista e como essas classes se relacionam entre si e, consequentemente, desenvolvem a sociedade, fazem com que a sociedade aconteça, que ela se movimente. Então, vamos acompanhar no quadro. A abordagem foi desenvolvida por Marx e Engels, lá em meados do século XIX. Então, os dois viveram na Alemanha, que passa por um processo de industrialização tardio, quando comparado com a Inglaterra, por exemplo, com a França, que tiveram um processo de industrialização mais acelerado, que se desenvolveram antes desse período da Alemanha. O cerne desse método consiste na ideia de que as sociedades se transformam à medida que os homens alteram o seu modo de produzir ou o seu modo de reproduzir a sociedade. Isso quer dizer o quê? Que para Marx e para Engels, em cada determinada sociedade existe o seu modo de produção e que esse modo de produção determina essas relações existentes dentro daquela sociedade. É errado pensarmos que as classes sociais surgiram com o conceito de Marx. Marx elenca duas classes sociais antagônicas principais: a burguesia, detentora dos meios de produção,
e o proletariado, aqueles que vendem a sua força de trabalho para a sua subsistência. Mas as classes sociais, elas não surgiram com o advento do capitalismo. Marx diz que quando se olha para a história, em todas as sociedades, em todos os períodos históricos, é possível perceber a organização da sociedade em classes, em que tem aqueles que têm o poder, o domínio, e aqueles que são subjugados por esse poder, por essa dominação. Voltando ao quadro. Então, ao afirmar que a história não é um processo autônomo em relação aos homens, em uma crítica ao positivismo, nem os homens podem idealmente determinar a história em uma crítica ao idealismo, Marx elabora os pilares metodológicos do materialismo histórico dialético. Então, o materialismo histórico dialético é o quê? É uma perspectiva teórica, é uma macroteoria que surge no intuito de explicar a sociedade, de explicar essa organização social. Então, ela tem um método próprio, ela tem uma estrutura bem definida, ela tem os seus princípios. Se eu vou desenvolver uma pesquisa com base no materialismo histórico dialético, eu preciso saber quais são esses princípios para que a minha pesquisa seja corretamente desenvolvida. Lá no quadro. Então, trata-se de um método utilizado pelos autores para interpretar o processo histórico, por meio do qual se torna possível identificar como, em todas as épocas históricas e em todos os modos de produção, a produção e reprodução social é marcada pelo quê? Por essas relações de antagonismo. O que são essas relações de antagonismo? São relações que se dão entre duas classes que têm interesses distintos, têm interesses diferentes. No caso da sociedade capitalista, quais são essas classes? A burguesia e o proletariado. A burguesia tem qual interesse? Manter o seu poder de mando, manter a sua situação de dominação e que está ali subjugando a outra classe, que é o proletariado. O proletariado, por sua vez, não detém os meios de produção, precisa o quê? Vender a sua força de trabalho para a sua subsistência, e é a classe revolucionária por natureza, na perspectiva do Marx, que então é encarregada de fazer essa revolução para tirar a burguesia dessa situação de dominação. Então, para que o proletariado saia dessa situação em que ele precisa se subjugar ao poder da burguesia. Voltando ao quadro. Marx defende que os modos de produção da vida material, o que é isso? A maneira como a gente produz tudo que é necessário para a nossa subsistência, em sua dimensão mais concreta, constituem os elementos que condicionam o desenvolvimento de outras esferas sociais, como a política e a intelectual, por exemplo. Então, a economia subjuga essas outras áreas da sociedade. Por se tratar de uma perspectiva teórico-metodológica que trabalha a partir da compreensão da divisão da sociedade em classes sociais e as suas dimensões de dominação e de lutas, as pesquisas e metodologias mobilizadas por essa perspectiva apresentam invariavelmente uma perspectiva crítica à sociedade capitalista. O que isso quer dizer? Não é possível eu fazer uma pesquisa com base no materialismo histórico dialético e defender uma visão que seja a favor do sistema capitalista. Porque a perspectiva teórica em si traz essa crítica no seu desenvolvimento, na sua estruturação. Então, essas são as características do materialismo histórico dialético. Abordagens teóricas para a realização de uma pesquisa. Agora vamos para a resolução da nossa situação-problema. A situação que nos orienta é a situação da Luzia. Ela é integrante de uma ONG, que se chama Sementes do Futuro, que está localizada em uma determinada comunidade e trabalha no sentido de levar melhorias para aquela comunidade. Nesse ano, a ONG ela foi selecionada para receber uma verba
para que eles possam aplicar essa verba para uma melhoria ali dentro da comunidade. Então, o que a Luzia tem que fazer com os integrantes da ONG? Eles precisam construir um projeto, elaborar um projeto que apresente ali para aquela empresa que vai financiar o que é que eles consideram que precisa ser feito. O único, porém, trazido pela empresa é que eles não podem propor uma melhoria de algo que deve vir do Estado. Então, por exemplo, eles não podem propor melhoria no sistema de saneamento básico, nem no sistema de fornecimento de água, por exemplo, iluminação, etc., porque isso é obrigação do Estado. Então, o que a Luzia tem que fazer? Ela tem que se juntar com o pessoal da ONG, com os integrantes, para que eles pensem qual é a maneira mais adequada de desenvolver esse projeto para que ele seja aprovado e então essa verba venha para a comunidade para trazer essa melhoria. Então acompanhe comigo. A Luzia reuniu-se com a equipe e juntos decidiram fazer esse relatório por meio do método científico. Então eles vão partir de um procedimento que é racional, de um procedimento que é objetivo, para que seja possível mostrar o embasamento no desenvolvimento desse projeto e trazer uma justificativa sólida para que de fato esse projeto posteriormente seja aprovado. Eles devem decidir qual abordagem teórica do projeto eles deverão seguir. Então, para isso, eles precisam de uma perspectiva teórica que vai o quê? Que vai orientar. Essa perspectiva teórica vai direcionar o desenvolvimento do projeto. Então, quais são as perguntas pertinentes a essa questão? O que é que são os paradigmas da ciência? Qual é a influência da abordagem teórica na pesquisa? E como definir qual será mais adequada ao meu estudo? Então perceba que eu não digo que uma abordagem teórica é melhor que a outra, que é superior à outra. Da mesma forma, eu não falo sobre os tipos de pesquisa, sobre os tipos de conhecimento. Não coloco ali nessa situação de hierarquia. Eu percebo qual é a mais adequada ao desenvolvimento da minha pesquisa. Qual vai me auxiliar de uma maneira mais eficaz? Qual vai me dar o embasamento melhor ali no meu projeto, no meu processo de justificativa da minha pesquisa? Então é necessário que se olhe para a comunidade, que se pense a partir das perspectivas da comunidade, para que então seja possível elencar qual é essa perspectiva teórica mais adequada. Como é que a gente resolve essa situação-problema? Acompanhe comigo. O que são os paradigmas? Os paradigmas, eles são teorias, são modelos construídos e que servem para analisar outras pesquisas. Os paradigmas, eles definem a teoria a ser adotada. Então, a partir do meu paradigma, a partir da definição desse paradigma, dessa teoria, eu vou conseguir direcionar a minha pesquisa. O que é que eu preciso saber? Quando eu elejo, quando eu ali tomo como base uma perspectiva teórica, eu estou dizendo para o meu leitor que eu enxergo os fatos e os fenômenos também daquela maneira. Então, as teorias, elas são o quê? Elas são lentes por meio das quais nós interpretamos a realidade. Voltando ao quadro. A abordagem teórica, ela depende do quê? Do entendimento do pesquisador e da sua visão de mundo. Expressa o que o pesquisador espera tanto da pesquisa quanto da sociedade. A melhor escolha depende de um aprofundamento teórico em cada um desses paradigmas. E quando nós adotamos uma teoria para iluminar os nossos estudos, nós também expressamos o que nós compreendemos como um modelo ideal de interpretação da sociedade. Por isso é que nós precisamos saber bem ali os princípios, as bases
dessas perspectivas teóricas, desses direcionamentos, para que no momento de escrita da nossa pesquisa, a gente consiga trazer conceitos corretos e a nossa pesquisa seja bem embasada, bem fundamentada. Portanto, se a Luzia e o pessoal da ONG conseguirem seguir esses preceitos do método científico, deixando bem clara ali a perspectiva teórica que eles vão adotar, eles vão conseguir construir um projeto coerente, consistente e, posteriormente, conseguir a verba da empresa. Agora vamos para a nossa interação. É o momento que você envia suas dúvidas, que você envia suas considerações, que você participa da nossa aula e você vai responder ao seguinte questionamento: o que é um projeto de pesquisa? Envie sua contribuição e daqui a pouco estamos de volta. Pessoal, nós temos uma dúvida do Polo de Londrina que nos diz: o projeto de pesquisa, ele pode abordar futuros ou possíveis resultados? Pode. Eu posso colocar ali uma seção em que eu chamo de resultados esperados.
que é o que eu espero com o desenvolvimento da minha pesquisa. Quando eu levanto as minhas hipóteses, eu também digo o quê? Aquilo que eu acho que vai acontecer com o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, de certa forma, são possíveis resultados que eu vou encontrar. Quando nós pensamos no que é um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa é aquele documento que é organizado, direcionado ao desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, o projeto ele tem o objetivo de nos ajudar a prever erros. Então, a gente estrutura a pesquisa, estrutura as fases da pesquisa, para que depois coloquemos a pesquisa em prática e essa pesquisa se desenvolva conforme o esperado. Agora vamos falar mais especificamente do projeto de pesquisa. Projeto e formas de pesquisa. Ao pensarmos no desenvolvimento do nosso projeto, que é aquele documento que nos ajuda a direcionar a nossa pesquisa, nós precisamos pensar também no tipo de pesquisa que nós vamos fazer. De que forma nós vamos direcionar as nossas análises, o desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, será que eu vou fazer uma pesquisa qualitativa? Se é uma pesquisa qualitativa, quais serão os meus sujeitos ou quem será o meu sujeito, meu objeto? É uma pesquisa quantitativa? Então, quem serão meus sujeitos? Quantos serão? De que forma eu vou desenvolver essa pesquisa? Tudo precisa ser muito bem elencado, muito bem estruturado ali no corpo do projeto, para que então seja possível, de fato, desenvolver, direcionar aquele projeto de uma maneira correta. Então, olha lá no quadro. Quando a gente pensa em uma pesquisa que é uma pesquisa qualitativa, e aí, quando nós nos referimos a pesquisas qualitativas no âmbito da ciência, a gente precisa saber que nós não estamos falando se são pesquisas que têm qualidade ou que não têm, né? A pesquisa qualitativa, ela busca fazer o quê? A análise dos fenômenos com base na sua compreensão. Busca revelar aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos. Então, busca fazer uma análise que é mais subjetiva. Busca pensar em aspectos que muitas vezes não são, por exemplo, falados pelo entrevistado, né? Embora esses aspectos estejam presentes e interfiram ali na configuração dos fenômenos. De que forma eu posso coletar esses dados? Por meio de entrevistas. Então, é possível dizer que o mais importante é a análise subjetiva do sujeito. A interpretação dos dados é feita a partir da realidade observada. Então, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa, vou fazer uma entrevista com uma pessoa que é referência em uma determinada área. Então, vou entrevistar o fundador de um programa de pós-graduação, por exemplo. Ele vai me contar quais foram os processos, quais foram os passos seguidos no desenvolvimento daquele programa, e eu vou buscar compreender a fala do meu entrevistado. Vou buscar compreender as questões subjetivas trazidas por ele para me ajudar a interpretar, a entender aquela organização, aquela estruturação daquilo que eu estou investigando. E a pesquisa quantitativa? Olha lá. A pesquisa quantitativa é aquela que busca a objetividade e o controle científico. Então, elas enfatizam que se apliquem testes que vão comprovar a validade dos resultados e também a sua fidedignidade. Então, a coleta de dados pode ser feita de que forma? Por meio de questionários. São aplicados testes que vão comprovar a validade daqueles resultados e a fidedignidade daqueles resultados. Então, na pesquisa quantitativa, eu tenho o quê? Eu tenho muitos sujeitos, Eu analiso ali aqueles aspectos daqueles sujeitos e é possível que eu relacione aqueles aspectos.
Então, por exemplo, eu quero estudar a motivação para aprender de alunos do ensino médio. O que eu faço? Eu passo ali um questionário em que eles colocam idade, indicam gênero, posso perguntar procedência. E aí eu dou para eles preencherem, responderem o questionário de motivação, que é um questionário composto por perguntas com possibilidade de respostas objetivas. Quando eu finalizo a minha pesquisa, eu passo aqueles dados numa planilha do Excel e projeto aquela planilha em softwares que fazem essa análise dessas questões. Então, ele analisa, por exemplo, a relação da idade com a motivação. Se é só aluno do ensino médio, provavelmente eles terão ali a mesma faixa etária, né? Se é aluno só do terceiro ano. Mas ele realiza a análise da relação também entre o gênero indicado pelo aluno e a motivação. Então, será que aqueles que se identificam com o gênero feminino apresentam maior qualidade motivacional do que aqueles que não se identificam? Então, ela me permite fazer essas análises por meio do quê? Por meio desse controle objetivo. Esses softwares estatísticos me permitem pensar nessas questões. Voltando ao quadro, essas pesquisas, elas não são opostas, elas são pesquisas que se complementam. Então, eu não digo que uma é melhor que a outra e que eu não posso fazer uma se eu não estiver fazendo a outra. Pode ser, por exemplo, que eu esteja fazendo uma pesquisa qualitativa de um determinado aspecto e eu traga dados quantitativos para me ajudarem a pensar uma determinada questão. Quando eu penso, depois que eu penso aí nesse tipo de pesquisa que eu vou fazer, eu penso no meu projeto de pesquisa. O que é meu projeto de pesquisa? É aquele documento que é elaborado para nortear, para direcionar o nosso trabalho de investigação. É um planejamento que deve apresentar de forma detalhada como eu vou realizar o meu trabalho. E a norma da ABNT 15287 me diz como é que eu devo apresentar esse projeto, quais são os elementos que devem estar contidos nesse projeto. Então, quais são as etapas do meu projeto? Eu apresento o meu tema. Qual é o assunto que eu preciso tratar? Mas eu preciso lembrar que o tema, ele é geral, ele é amplo. Então, eu preciso delimitar o meu tema para que eu consiga trabalhar todos os aspectos daquele tema. Meu problema de pesquisa, qual é a dificuldade teórica ou prática que eu pretendo solucionar? Qual é a minha pergunta da pesquisa? Levando as minhas hipóteses, que suposição eu pretendo explicar? Então, o que eu acho que vai acontecer com o desenvolvimento da minha pesquisa? O que eu vou encontrar? Meu objetivo, o que eu pretendo alcançar? Por que eu estou desenvolvendo aquela pesquisa? O que eu pretendo fazer com aquilo? Metodologia, como eu pretendo alcançar? Aí eu preciso colocar, né, meus sujeitos, caso eu tenha sujeitos, meus instrumentos, caso eu vá coletar esses dados. Então, tudo isso, ele precisa ser pensado e apresentado. Aí eu faço meu levantamento bibliográfico. Quais materiais eu pretendo utilizar? Eu apresento meu cronograma, em quanto tempo eu pretendo desenvolver essa pesquisa. E também os meus possíveis custos. Eu vou ter custos para o desenvolvimento da minha pesquisa? Se sim, com o quê? Quais serão esses custos? Essa é a estrutura do projeto de pesquisa. Eu preciso seguir basicamente essa estrutura para que o meu projeto ele fique ali um projeto robusto, um projeto que de fato apresente tudo que é necessário de ser apresentado para posteriormente o desenvolvimento de uma boa pesquisa. Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. As pesquisas bibliográficas e pesquisas documentais são formas importantes também que podemos utilizar para desenvolver as nossas pesquisas. Então, pode ser que eu não vá a campo coletar os meus dados, né? Pode ser que eu não
aplique questionários com diversas pessoas, ou que eu não realize uma entrevista com uma determinada pessoa, ou que eu não faça um estudo de campo. Quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, eu busco o quê? Um aprofundamento teórico daquilo que já foi desenvolvido. Então não quer dizer que eu vou ficar repetindo coisas que já foram ditas, que eu vou ficar falando sobre assuntos que já foram esgotados. Eu vou dar uma nova perspectiva, eu vou dar um novo olhar para aquela questão. E aí, quando eu penso no desenvolvimento dessa pesquisa bibliográfica, ela também precisa seguir algumas etapas para que ela fique uma pesquisa coerente, uma pesquisa consistente. Então não é simplesmente eu buscar ali, tô falando de políticas públicas voltadas para a educação. Busco uma meia dúzia de textos, vou ler aquilo ali e tá tudo certo. Eu não sei nem se a perspectiva teórica daqueles autores é a mesma. Então quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu preciso também partir da mesma perspectiva teórica. Ou então, eu estabeleço que eu vou analisar perspectivas teóricas diferentes para depois apresentar um outro ponto de vista. Mas tudo isso tem que ser o quê? Tem que ser muito bem explicado. O meu leitor, ele tem que conseguir acompanhar o passo a passo que eu estabeleci para que ele olhe e perceba que a minha pesquisa teve um desenvolvimento coerente, que foi uma pesquisa que teve começo, meio e fim. Então, olha lá no quadro. Quando eu penso no desenvolvimento de uma pesquisa, e aí nós estamos dizendo qualquer pesquisa, é necessário que eu faça o levantamento bibliográfico e a revisão bibliográfica da minha pesquisa. Isso é essencial, porque é nesse momento que eu vou buscar o quê? Que eu vou buscar o meu embasamento teórico, que eu vou buscar aquilo que dá sustentação para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, no levantamento bibliográfico, eu faço uma seleção do material bibliográfico que está disponível sobre o meu tema. E de que forma eu faço essa seleção? Eu preciso ter uma seleção que é o quê? Que é uma seleção focada, que é uma seleção direcionada. Então, eu estou estudando motivação para aprender. Eu preciso buscar a origem dessa teoria motivacional. Então, eu vou lá buscar quando essa teoria foi pensada, quem são os autores que pensaram, desenvolveram, de que forma pensaram nessa estruturação. Só que depois, pode ser que eu encontre uma produção muito vasta desse tema. E aí eu não dou conta de utilizar tudo aquilo. Então eu tenho que indicar para o meu leitor que eu fiz um recorte na pesquisa ou que eu selecionei alguns autores que me ajudam a traçar aquele desenvolvimento. Eu mostro para o meu leitor esse passo a passo que eu segui nesse momento da minha revisão bibliográfica, que é esse momento que eu faço o quê? Que eu olho para essa produção e vou fazer posteriormente a seleção dessa produção. E o levantamento bibliográfico, acompanhem comigo. Aliás, o levantamento é quando eu levanto essas informações, isso que está disponível sobre o tema. Aí depois eu faço a minha revisão. O momento da minha revisão é o momento que eu vou dar, então, um olhar mais focado. É quando eu busco conhecer e familiarizar com o tema de estudo e saber o que já foi produzido a respeito desse assunto. Então, isso não é um conjunto de leituras aleatórias. Eu não vou ler qualquer coisa. É o momento que eu faço uma reunião de conhecimentos sobre o assunto. Para que eu consiga falar sobre um assunto, para que eu consiga desenvolver esse assunto, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer. E eu posso pensar no estado da arte da minha pesquisa. O que é esse estado da arte? É esse momento que eu faço um diálogo com as produções relacionadas ao tema a ser investigado, como aquele tema foi construído. Então, é o momento que eu trago esses autores que já desenvolveram essa perspectiva teórica para conversar com a minha pesquisa. Quando eu penso na pesquisa bibliográfica, então essa pesquisa bibliográfica ela acaba por integrar grande parte desses processos de pesquisa, pelo menos na sua fase inicial.
Esse tipo de pesquisa é realizado a partir de materiais escritos, normalmente em formato de livros, artigos e demais publicações de cunho científico. Então, sempre que eu penso no desenvolvimento de uma pesquisa, eu preciso trazer essa base, eu preciso trazer essa sustentação. De que forma isso é possível? A partir dessa minha revisão bibliográfica, quando eu busco esses autores que já falaram sobre esse tema, e esses autores, eles me ajudam na minha argumentação, eles ajudam na sustentação da minha pesquisa. Voltando ao quadro. Então, ela visa responder um problema com a utilização de um material bibliográfico a partir de estudos e análises científicas. Eu dou um novo olhar, um novo enfoque para essa pesquisa. E a pesquisa documental? Quando eu penso nas fontes utilizadas pela pesquisa documental, as suas possibilidades de fontes de informação estão para além dessa fonte escrita e especializada. Então, ela pode se valer também de fontes que ainda não passaram por nenhum tratamento analítico ou descritivo, como que registros oficiais históricos, documentos, fotos. Tudo isso nos ajuda a olhar para essas fontes que ainda não foram pensadas, não foram analisadas. Uma das riquezas do uso de documentos na pesquisa social é a possibilidade que essa fonte abre ao permitir uma contextualização histórica em termos de quê? De tempo e espaço em que os fenômenos ocorreram. Então, essas fontes, esses documentos, eles nos auxiliam a olhar de uma maneira que um determinado objeto ainda não foi olhado, a pensar a partir de uma nova perspectiva. Então, essas são as características da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. Formatação do projeto de pesquisa. Depois que eu penso ali em todas as etapas da minha pesquisa, então eu já tenho a minha perspectiva teórica, eu já sei qual é o meu embasamento, eu já sei qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer, então eu já sei de que forma eu vou conduzir essa pesquisa. Levantei as minhas hipóteses, fiz o meu levantamento bibliográfico, fiz a minha revisão, já tenho tudo ali bem estruturado, está bem definido o sujeito, o instrumento da pesquisa, tudo. Eu preciso pensar o quê? Na formatação do meu projeto. O momento de formatação do meu projeto é aquele momento que eu vou organizar tudo aquilo que eu separei. Então, os meus documentos já foram selecionados, a minha escrita inicial já foi feita. Eu preciso fazer o quê? Colocar ali dentro daquelas etapas que são solicitadas ao desenvolvimento do meu projeto. Aí, eu preciso me atentar que existem elementos que são obrigatórios de serem apresentados no projeto de pesquisa e elementos que são opcionais. Vamos ao quadro para conseguirmos visualizar esses elementos. Quando nós pensamos na montagem e na apresentação do projeto de pesquisa, nós devemos seguir a norma 15.287 de 2005. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto, eu sigo essa norma. Se eu estou desenvolvendo um TCC, é outra norma. Se eu estou desenvolvendo um artigo, ainda é uma outra norma. Por isso que eu preciso me atentar para a norma da ABNT que eu vou utilizar, né? Qual que é o trabalho que eu estou fazendo para eu ter acesso à norma correta. Eu começo com os meus elementos pré-textuais. São aqueles que antecedem o texto do trabalho, apresentando informações que ajudam na sua identificação, manuseio e utilização. Então, são textos que antecedem o conteúdo do nosso trabalho. Eu apresento a minha capa, que é um elemento obrigatório. Então, eu tenho que apresentar a capa do meu trabalho, né? Ou aí eu coloco ali informações a respeito dela, coloco nome do projeto, instituição, etc. Folha de rosto, em que eu insiro a finalidade daquele trabalho, e aí eu apresento o meu resumo. O resumo, ele é um elemento obrigatório do trabalho, e que eu apresento a essência do que eu vou desenvolver no decorrer do meu trabalho. Então, ele tem que ser
conciso, coerente, objetivo. Lista de ilustrações, lista de tabelas são elementos opcionais que eu vou apresentar só se eu tiver ilustrações, só se eu tiver tabelas no decorrer do meu trabalho. Depois eu apresento o sumário. O sumário, ele ajuda no quê? Ele ajuda no manuseio do meu trabalho. Então, se o meu leitor ele quer ir direto lá nas minhas conclusões, ele acessa o meu sumário, ele vê em que página tá e ele vai lá ver as minhas conclusões. Depois eu entro com o quê? Com os meus elementos textuais, que é o momento que eu apresento a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do meu projeto. Então, eu faço uma introdução ao tema, o que aquele tema traz de importante, o que eu vou falar. Eu justifico por que é importante falar desse tema. Eu apresento o meu referencial teórico, qual é a perspectiva teórica que eu tomei como base para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu apresento a minha metodologia. A minha metodologia, ela deve apresentar cada etapa da pesquisa. Então, tem que apresentar a abordagem, o tipo de pesquisa e as técnicas de coleta de dados. Se eu vou utilizar instrumentos na coleta de dados, eu também preciso apresentar. Então, se eu vou usar documentos, se são questionários, se são entrevistas, se é observação e etc. Tudo isso precisa estar muito bem descrito, muito bem especificado na parte da minha metodologia. Estou fazendo uma pesquisa bibliográfica. Eu preciso indicar de que forma eu fiz essa pesquisa bibliográfica. O que eu consultei? Eu consultei a base de dados da Cielo no período de tal a tal. Isso precisa ser especificado para o meu leitor, para que ele compreenda o que? O processo, o percurso que eu segui no desenvolvimento da minha pesquisa. Se eu tenho sujeitos, quem serão os sujeitos? Quantos serão esses sujeitos, né? Então, com cerca de quantos sujeitos? Vou utilizar instrumentos, questionários? Então, quais são esses questionários? Tudo isso tem que estar ali bem apresentado para que o nosso leitor consiga visualizar de fato o nosso desenvolvimento. Voltando ao quadro, depois eu apresento o meu cronograma de pesquisa. Em quanto tempo eu vou desenvolver cada etapa da minha pesquisa. Quando eu finalizo, eu apresento o quê? Eu apresento meus elementos pós-textuais, que são materiais complementares, que têm por finalidade o quê? Documentar ou melhor esclarecer o nosso texto. E aí, nos elementos pós-textuais, só as referências são obrigatórias. Quando eu penso na elaboração das minhas referências, eu tenho que seguir a norma 6023 da ABNT. Índice, anexo, apêndice, glossário, são todos elementos opcionais, que eu vou colocar se eu achar necessário, se eu achar que vai ficar melhor documentado o meu trabalho. Mas isso aí vai depender do desenvolvimento que eu estiver traçando. Então, sempre que eu estiver desenvolvendo um projeto de pesquisa, esse projeto ele precisa seguir a norma específica da ABNT e apresentar todos os elementos que são obrigatórios no seu desenvolvimento para que o meu projeto seja o quê? Seja um projeto coerente, um projeto coeso, objetivo, que de fato parta dos princípios da ciência para o seu desenvolvimento. Apresentação do projeto de pesquisa. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema. A situação que ele está nos orientando é a situação da Luzia, que é integrante de uma ONG, a ONG Sementes do Futuro, e essa ONG ela trabalha ali com diversas melhorias na comunidade. A ONG trabalha com um projeto de reciclagem, porque tem uma empresa de reciclagem ali perto. Então ela visa o quê? Visa levar melhorias para aquela população, para a condição de vida daquela população. Nesse ano, a ONG ela foi selecionada para receber uma verba de uma empresa para que eles apliquem na construção de um bem, para que eles façam uma benfeitoria ali naquela comunidade que leve o quê? Que leve melhorias para as condições de vida daquela população.
O único, porém, é que não podia ser um bem que é de responsabilidade do Estado. Então, a Luzia se reuniu com o pessoal da ONG, decidiram escrever o projeto ali com base no método científico e estavam pensando na abordagem teórica mais adequada a ser utilizada. Então, acompanhe no quadro. A Luzia ela está definindo o seu projeto de pesquisa, mas ela ainda tem que responder. Quais serão os critérios adotados para definir a forma como a pesquisa será realizada? Que tipo de pesquisa deverá ser adotado para o estudo a ser realizado pela ONG? Então, eles podem dizer que existe um tipo de pesquisa melhor a ser adotado? Quais são as técnicas a serem utilizadas para levantar as informações que permitirão posteriormente ter clareza sobre o que a comunidade considera como relevante e necessário? Então, de que forma é possível ter clareza sobre isso, sobre a perspectiva da comunidade a respeito daquilo que é relevante, daquilo que é necessário de ser construído ali? Isso só é possível através do diálogo com as pessoas daquela comunidade. Então, os integrantes da ONG, eles não podem, por eles mesmos, pensarem e elencarem, isso aqui que é importante, então a gente vai propor isso. Porque talvez essa não seja uma perspectiva da comunidade. Então, eles precisam o quê? Eles precisam ir a campo, precisam conversar com as pessoas para então compreenderem. Olha, de repente eles elencam que a construção de uma quadra poliesportiva é importante, porque isso pode levar para que as crianças, os adolescentes desenvolvam uma atividade, não fiquem nas ruas, posteriormente possam pensar até no desenvolvimento de uma profissão e vai trazer uma área de lazer para a comunidade. Mas isso eles só vão saber se eles forem a campo conversar com essas pessoas. Então, lá no quadro, uma pesquisa, ela deve sempre utilizar fontes bibliográficas, porque ela deve buscar opiniões de outros autores. Então, eu tenho que trazer esse embasamento. Esses outros autores, eles me ajudam no quê? Me ajudam na sustentação da minha pesquisa. Contudo, a utilização de documentos primários pode fornecer dados importantes. Então, se eu busco dados nesses documentos primários, eu posso ter informações que me ajudam na minha sustentação, na minha argumentação. Quais seriam esses documentos primários, no caso ali da comunidade? Então, vamos pensar que, de repente, em um determinado momento, houve uma associação de moradores e que aqueles moradores registravam as reuniões em atas. Nas atas, eles registraram a intenção de conseguir um orçamento para construir uma quadra poliesportiva. Mas não foi possível, eles não conseguiram esse investimento, eles acabaram deixando isso de lado. Então, se a Luzia e o pessoal da ONG trouxerem essas informações, elas vão servir de quê? De fundamentação, de base para a argumentação da importância e da relevância da construção da quadra poliesportiva ali dentro daquela comunidade. Continuando com a resolução da nossa SP, nesse sentido, a pesquisa bibliográfica e a documental são pesquisas que se complementam. Eu posso utilizar essas duas técnicas de forma conjunta. Mas nessa situação pode ser realizada apenas a pesquisa bibliográfica. Vai que essas atas não existem esses documentos. A pesquisa bibliográfica nos auxilia a trazer estudos que mostrem a relevância de uma quadra poliesportiva em uma comunidade. As necessidades serão avaliadas do ponto de vista dessa comunidade. Então, os objetivos têm que ser definidos. O objetivo da pesquisa será levantar junto à comunidade informações sobre o que eles consideram uma necessidade a ser atendida com esse recurso. Então, tem que ser o quê? Tem que ser a perspectiva da comunidade e não do que o pessoal da ONG considera. Como será realizado um levantamento, é recomendável utilizar entrevistas com os líderes das equipes, um questionário com perguntas direcionadas aos voluntários,
e deve ser organizado em etapas e seguir as normas da BNT. As normas da BNT nos auxiliam nessa organização racional, nesse direcionamento, nessa formatação correta. Então, para que o projeto apresente todas essas etapas, o pessoal da ONG tem que pensar em todos esses elementos para que então o projeto seja um projeto consistente, um projeto coerente e posteriormente eles consigam a aprovação junto à empresa e a disponibilização da verba para melhoria na comunidade. Agora vamos para a nossa interação, é o momento que você envia suas dúvidas, que você participa. E fica aí para você a seguinte questão. Cite o exemplo de um tema que pode ser desenvolvido em um projeto de pesquisa, seus possíveis problemas e as suas hipóteses. Envie as suas contribuições e nós voltamos daqui a pouco.
Pessoal, estamos de volta e antes eu quero fazer uma correção. Eu disse para vocês que a capa do projeto de pesquisa ela é um elemento obrigatório, mas ela não é um elemento obrigatório. No projeto de pesquisa, a capa é um elemento opcional. A folha de rosto do projeto é um elemento obrigatório, tá? Então, quando você for elaborar o projeto, você precisa acessar a norma para que você não se confunda na sua elaboração. Nós temos uma pergunta do Polo de Londrina que diz qual é a diferença entre elaborar um projeto de pesquisa e partir diretamente para a elaboração da pesquisa. O projeto, ele nos ajuda no direcionamento. Se a gente vai direto para a pesquisa, pode ser que a gente se perca no desenvolvimento dessa pesquisa. Então, ali no projeto eu sei o passo a passo que eu tenho que seguir, as etapas, porque eu tenho um cronograma. Então, eu sei que eu tenho que ter meu levantamento bibliográfico, porque ele dá a minha sustentação. Eu preciso definir, por exemplo, se eu vou coletar dados com sujeitos, eu preciso ir atrás do local que vai oportunizar essa coleta de dados. Então, o projeto ele é um documento que ele nos ajuda a prever erros e evitar os erros no desenvolvimento dessa pesquisa, tá? Agora, pensando a respeito da nossa proposta, né? Vamos pensar num tema de pesquisa, num problema e numa hipótese. Então, vamos pensar que queremos estudar a motivação do professor para o exercício da carreira docente em um ano de pandemia. Esse é meu tema. Qual que é meu problema de pesquisa? Qual que é a resposta, aliás, qual é a pergunta que eu quero responder com a minha pesquisa? Como está a motivação desse professor para o exercício da docência em determinado ano? E qual que é a minha hipótese? O que eu acho que eu vou encontrar com o desenvolvimento da minha pesquisa? A minha hipótese é que o professor estará desmotivado para o desenvolvimento da sua profissão. Ou a minha hipótese é que o professor estará motivado. Então, a hipótese é o que eu acho que eu vou encontrar com o desenvolvimento da minha pesquisa, tá bom? Então, agora vamos para o nosso recapitulando. Quando eu penso em paradigma, o que é o paradigma? Ele se caracteriza como um modelo, como um padrão ou um conjunto de teorias e técnicas e valores de uma determinada época que de tempos em tempos entram em crise. Por que entram em crise? Porque a sociedade é dinâmica, a sociedade está em constante transformação e, com isso, a forma de interpretar essa sociedade também precisa se transformar. Existem diferentes formas de abordagem para o mesmo fenômeno. Então, eu posso pensar a educação com base no positivismo lógico, ou eu posso pensar com base no estruturalismo, ou ainda eu posso pensar com base no materialismo histórico dialético. São formas de abordagem do fenômeno, formas de interpretação desse fenômeno. A pesquisa qualitativa e a quantitativa, elas não são pesquisas opostas, elas se complementam. Elas, quando desenvolvidas de forma conjunta, podem me ajudar a pensar o meu objeto. O projeto de pesquisa é um documento que é elaborado para nortear, para direcionar o nosso trabalho de investigação. Para isso, eu preciso sempre seguir as normas da ABNT para a formatação e para a apresentação do meu projeto. Para que fique o quê? Uma formatação e uma apresentação correta, com base na norma estabelecida. E então o meu leitor consiga ter acesso a um projeto que de fato parte o quê? Dos preceitos científicos, tá bom? Esses são os conceitos que nós precisamos relembrar, que precisamos recordar. Agora chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer trabalhar com você. Nós nos encontramos semana que vem. Um grande abraço e até mais.